Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui mais uma vez, a gente bater um papo, trazer algumas informações que eu acho importante para contribuir com a vida, com o bem-estar de cada um, né? Trago aqui para vocês informações da Emoba. De segunda-feira, dia 6, até ontem, segunda-feira, dia 13, a situação da Emoba está maravilha. Por que eu digo maravilha? Porque há algum tempo o Emoba estava em crise, uma crise constante. Mas com o advento do coronavírus, esta praga, que agride a humanidade do mundo inteiro, trazendo sofrimento e morte. Mas também, como aquela expressão lá dos anos do governo Fernando Henrique, uma expressão que diz: na crise é que se cresce. Ou seja, é na crise que a humanidade busca sair da acomodação para encontrar soluções. E é em momentos como este, do coronavírus, que nós estamos sendo obrigados a se redescobrir, a descobrir soluções para os problemas. A Emoba descobriu que é nas dificuldades que se encontram as soluções, E o Emoba saiu de momentos difíceis para momentos como este, que esta semana nos mostra. E depois que o Emoba deu ênfase a agendamentos para os doadores voluntários, em que nós vemos situações como essa, dia 6, dia 6, dos 8 tipos de sangue. Então, gente, eu estou aqui com o modem pertinho, do smartphone, mas infelizmente o Wi-Fi às vezes cai, Então, como eu estava dizendo a você, meus irmãos, na segunda-feira, dia 6, dos 8 tipos de sangue, 5 estavam em situação estável, situação confortável, e 3 em situação de alerta, e nenhum em situação crítica. Interessante. No dia 7, terça-feira, a situação melhorou. Dos 8 tipos de sangue, 7 estavam em situação estável e apenas um, o O negativo, em situação de alerta. Nenhum em situação crítica. No dia 8, quarta-feira, caiu, mas 5 continuaram em situação estável. E 3, aí sim, em situação preocupante, em situação crítica. E foi o B negativo, o O negativo e o O positivo, em situação crítica. Isso no dia 8, quarta-feira. É difícil de passar. Dia 9, quinta-feira, se manteve essa situação, manteve a mesma situação da quarta-feira. Na sexta-feira, voltou a dar uma suspirada, a melhorar. Dos 8 tipos, 7 estavam em situação e apenas um estava em situação crítica, que foi o O negativo. Isto no dia 10, sexta-feira.
no sábado, infelizmente, o setor de comunicação da Hemoba não funciona para atualizar os dados. Infelizmente, a Hemoba funciona até o meio-dia, coletando sangue, mas o setor de comunicação não atualiza os dados. Seria atualizar os dados do sangue que foi recebido, né, na sexta-feira. Tá? Aí, na segunda-feira, dia 13, que foi o primeiro dia útil desta semana, né, o sangue teve aí essa melhora, né? Que cinco tipos de sangue dos 8, um tipo de sangue em situação de alerta e 2 crítica, né? O A negativo em situação de alerta, o B negativo, o AB negativo, o A positivo, o B positivo e o AB positivo em situação estável, né? E apenas o O negativo e o O positivo em situação crítica, tá? Então, esta é a situação do Hemoba, né, da segunda-feira, dia 6, até esta segunda-feira, dia 13, a situação foi essa. Então a gente vê que melhorou e muito a situação dos estoques de sangue da Hemoba durante esse período de pandemia em que a Hemoba deu ênfase mais às doações por agendamento. Os irmãos, quando a gente passa essas informações, tá? Vamos aqui entrar no site da Hemoba, né? O site da Hemoba, deixa eu ver se já houve atualização nesta terça-feira. Ainda não houve atualização. Você vê, nós estamos às 10 horas e 13 minutos. E o setor de comunicação da Hemoba ainda não atualizou, né? Ontem foi atualizado às 10 horas e 21 minutos, a atualização de ontem. E hoje, às 10 horas e 13, ainda não foi, que eu acho que a comunicação deveria ter essa prioridade, ser o primeiro trabalho, né, fazer essa atualização, tá? E sempre no dia, né, os postos de coleta na Bahia inteira, né, ter o compromisso de atualizar os seus dados no final do expediente, né, para que a sede aqui, no primeiro horário do expediente do dia, ser essa atualização, né, catalogando as informações do fechamento do dia, né, dos postos de coleta na Bahia. Eu faço esse trabalho, meus irmãos e minhas irmãs, né, com essa parceria com a Hemoba, enquanto cidadão, enquanto cristão católico, faço esse trabalho que é para ajudar nessa parceria de difundir essas informações para que se aumente o número de doadores voluntários, porque é o doador voluntário que faz aumentar o estoque de sangue, tá? Vamos aqui ver, né, como você pode fazer o seu agendamento, né, na Hemoba, né? O agendamento na Hemoba, aqui diz, os interessados em doar sangue com hora marcada podem preencher um formulário disponível no site através do endereço bit.ly/doação agendada, tá? Para que você consiga fazer o agendamento, ou pelo telefone 71
3116 5643. Tá, meus irmãos? Então, é essa colaboração que eu tinha para dar para vocês hoje com relação à Hemoba, tá? E hoje, aqui no meu Facebook, eu coloquei, né, um material que eu produzi hoje, né? Vamos abrir ele aqui. Aqui é a minha mesa de trabalho, onde eu procuro estar contribuindo com a sociedade, né? Esse foi o material que eu produzi hoje, né? Orar e vigiar. Orar é falar com Deus. Vigiar é nos prevenir das agressões exteriores. Ficar em casa, neste tempo presente, nos dá esperança para sair muitas vezes no futuro. Não é isso que você quer, meus irmãos? É continuar nos feriadões, saindo, indo a outros municípios, a outros estados, né, para visitar familiares, né, encontrar com essa grande família, fazer novos amigos. Então, para isso, aí que eu digo, se precisar sair por necessidade, use máscara ou não. Mantenha a distância entre as pessoas do seu entorno. Evite colocar as mãos em balcões, paredes, grades e superfícies. E ao chegar em casa, né, lavar bem as mãos com água e sabão. E seguir as recomendações do setor de saúde, que são muitas as informações. É melhor, meus irmãos, a gente pecar por excesso do que por falta, do que por omissão, tá? Essa é a nossa colaboração de hoje. Espero que vocês, meus irmãos e minhas irmãs, possam, né, se enriquecer com informações, ter a certeza que as informações vêm de fontes seguras e usar os meios de comunicações ao nosso dispor, como eu tenho feito, inclusive tentando usar a Rádio Excelsior, que é uma rádio que eu procuro ser fiel, no programa Acorda para a Vida, que apesar de crer que nas últimas 4 semanas tem boicotado as minhas informações, os áudios que eu tenho mandado, inclusive dando ênfase muito aos nossos jovens, que aparentemente têm uma certa segurança contra o vírus Covid-19, apesar que já tem jovens também, né, morrendo por conta dessa epidemia, né, dessa pandemia, mas o Almir tem censurado meus áudios não vai para o ar. Quando diz para o jovem, cuidado, você pode ser imune ao vírus, ou seja, não adoecer com o vírus, mas o vírus pode usar você como transporte para infectar seus pais, seus avós e as crianças da sua casa, né? O Almir não tem colocado. Hoje eu mandei o áudio, inclusive falando aqui dessa necessidade da gente se prevenir com este material que eu mandei para vocês. O Almir também não colocou, tá? Mas paciência, a gente tem procurado fazer o que é preciso, a nossa parte, né? E se comunicado através dessa ferramenta que nós temos, e que você, meu irmão, pode usar muito bem esta ferramenta, difundindo os good news, as boas notícias, tá? Vamos combater os fake news sem compartilhá-lo, mas compartilhar as boas notícias. Carlos Prazeres, cristão católico, das paróquias dos Santos Médicos Cosme e Damião, aqui em Salvador, com o Padre Damião, e da paróquia Nossa Senhora Rainha dos Anjos, com o Padre Roberto, aí em Nazaré das Farias.